Olá, vamos falar de um assunto que é simplesmente crucial para quem está na jornada dos concursos públicos. Sabe aquele tema que sempre aparece, que é figurinha carimbada nas provas? Pois é, hoje a gente vai desvendar os poderes da administração pública. A ideia aqui é ir direto ao ponto, sem enrolação, para garantir aquelas questões que, no final das contas, fazem toda a diferença para a aprovação. Mas fica a pergunta, né? Por que de tantos assuntos dentro do direito administrativo, os poderes caem tanto? A resposta até que simples. É que esse tema testa a essência de como o Estado age, quais são as ferramentas dele e, claro, quais são seus limites. Entender isso não é só decorar um monte de regra, é pegar a lógica por trás do serviço público. E é exatamente essa lógica que as bancas querem saber se a gente dominou. Bom, esse aqui é o nosso roteiro para a gente dominar o assunto. A gente começa pela base de tudo, o poder-dever, depois vamos dar uma olhada dentro de casa, com os poderes hierárquico e disciplinar. Em seguida, a gente olha para fora, com o regulamentar e o de polícia. Daí, a gente analisa como a administração age, se é de forma vinculada ou discricionária. E, para fechar, vamos ver o que acontece quando a coisa desanda, o famoso abuso de poder. Então, vamos lá. Certo, vamos começar pelo começo, pelo fundamento de tudo, que é o poder-dever. É bom pensar nisso como a regra de ouro do direito administrativo. Se esse conceito ficar bem claro, nossa, já é meio caminho andado para resolver uma infinidade de questões. Tá, mas o que é esse tal de poder-dever na prática? A ideia central é a seguinte: para a administração pública, poder não é uma escolha, não é uma opção, é uma obrigação. O agente público não pode simplesmente olhar para uma situação e pensar: hoje eu não estou afim de usar minha competência. Não. Se a situação exige a atuação dele, ele tem que agir. É um poder que nasce grudado com um dever. E mais, é irrenunciável. E essa ideia é tão, mas tão fundamental que um dos maiores nomes do direito administrativo, o L. Lopes Meirelles, resumiu isso de forma perfeita. Ele disse que o poder, para o agente público, significa um dever com a comunidade, com as pessoas. É uma frase que resume a alma desse princípio. Agora, olha só como isso é cobrado. Uma questão real de prova. Ela diz que os poderes são facultados, ou seja, opcionais. Depois do que a gente acabou de conversar, fica fácil, né? Fica óbvio que tá errado. O gabarito só pode ser errado. E isso é por causa do princípio do poder-dever. Uma pegadinha clássica que derruba muita gente. Beleza, com esse fundamento bem sólido, vamos para o nosso segundo ponto. Agora é hora de ver como a administração se organiza por dentro. A gente vai falar dos poderes que servem para arrumar a casa, o hierárquico e o disciplinar. O poder hierárquico é tipo a espinha dorsal da organização. É ele que permite que um chefe dê ordens, fiscalize o trabalho, delegue alguma tarefa e até corrija ou anule um ato de um subordinado. A palavra-chave aqui, para não esquecer, é organização. É o que faz a máquina pública funcionar de um jeito minimamente coordenado. Agora, o poder disciplinar, esse já é a ferramenta para manter a ordem, a disciplina. É o dever que a administração tem de investigar e punir as infrações. E aqui, atenção num detalhe que é ouro. Ele não se aplica só a servidores públicos, não. Ele alcança também particulares que têm um vínculo jurídico com a administração. Pensa numa empresa que tem um contrato e pisa na bola. Ela pode sim sofrer uma sanção do poder disciplinar. E aqui está o ponto que as bancas amam explorar, botar os dois lado a lado. Vamos lá. O poder hierárquico é para dentro, focado nos subordinados, e a função dele é organizar. Já o poder disciplinar tem um alvo mais amplo, pega servidores e também particulares com algum vínculo, e a função principal é apurar e punir. Gravar essa diferença é fundamental para não cair em pegadinha. Ok, já vimos como a casa se organiza por dentro. Agora, no nosso terceiro tópico, vamos ver como a administração lida com a sociedade, com todo mundo. É aqui que entram em cena os poderes que regulam a vida em coletividade, o regulamentar e o de polícia. O poder regulamentar funciona meio que em dupla, sabe? Primeiro, o Congresso Nacional vai lá e cria a lei. Essa é a norma primária. É ela que pode criar direitos e obrigações novos. Depois, vem o Poder Executivo e edita um decreto. Esse decreto é uma norma secundária. A função dele é só detalhar a lei, explicar como ela vai funcionar na prática. O ponto crucial é: o decreto não pode inventar moda. Ele não pode ir além do que a lei diz. Chegamos num dos campeões de audiência em prova, o poder de polícia. E olha, muito cuidado para não confundir com a polícia que a gente vê na rua, a polícia militar ou civil. O poder de polícia administrativo é a capacidade que o Estado tem de botar limites nos nossos direitos individuais, sempre pensando no bem da coletividade. Por exemplo,
quando a vigilância sanitária fecha um restaurante que está irregular. Isso é poder de polícia. Ou quando a prefeitura exige um alvará para construir. Poder de polícia de novo. E essa tabela aqui, nossa, isso despenca em concurso. A diferença entre polícia administrativa e polícia judiciária. A administrativa atua sobre coisas, bens, atividades, e geralmente ela é preventiva, que é evitar que o problema aconteça. Já a judiciária atua sobre pessoas, e a natureza dela é repressiva, ou seja, ela age depois que um crime já aconteceu para investigar. A primeira lida com ilícitos administrativos, a segunda com crimes. Uma é exercida por vários órgãos, a outra basicamente pelas polícias civil e federal. Bom, com os poderes na mesa, vamos para o nosso quarto ponto. Como é que eles são exercidos? Aqui a gente entra em duas formas de atuar que definem um grau de liberdade que o agente público tem: a atuação vinculada e a discricionária. O que separa os dois é a margem de liberdade. No poder vinculado, essa margem é zero. A lei amarra o agente. Ela diz exatamente o que fazer, como fazer, quando fazer. O exemplo clássico é a concessão de uma licença para dirigir. Se a pessoa preenche todos os requisitos, a administração é obrigada a dar. Já no poder discricionário, a lei dá um espacinho, uma margem, para o administrador analisar o que é mais conveniente e oportuno para o interesse público. É o chamado mérito administrativo. E na prova, como é que isso aparece? Dá uma olhada nessa questão. A frase-chave é: permite ao agente escolher a melhor solução. Opa! Se permite escolher, então tem margem de liberdade. Se tem margem de liberdade, o ato é discricionário. A questão está correta. É exatamente essa a interpretação que a banca espera. E chegamos ao nosso último ponto. A gente já viu como a administração deve agir. Mas e quando ela erra? Vamos falar agora sobre o abuso de poder. Pensa nisso como os erros fatais, aqueles que tornam o ato administrativo ilegal e, consequentemente, nulo. Então, abuso de poder é o nome geral, que se divide em dois tipos. E aqui, muita atenção na diferença. No excesso de poder, o problema, o vício, está na competência. O agente faz algo que ele não podia fazer, ele vai além dos seus limites. Já no desvio de poder, o problema está na finalidade. O agente até é competente para fazer aquilo, mas ele age por um motivo errado. Um motivo pessoal, para ajudar um amigo ou para prejudicar um rival, fugindo do interesse público. E para a gente fechar, um último teste rápido. Essa questão aqui é um exemplo perfeito de como as bancas tentam embaralhar as coisas. Ela diz que desvio de poder é agir sem competência. Errado. A gente acabou de ver. Agir sem competência é excesso de poder. O desvio de poder é quando o problema está na finalidade. Gabarito, portanto, errado. É uma pegadinha clássica. E aqui, para a gente não esquecer, um checklist final, uma revisão super rápida para fixar o que é mais importante. Vamos lá. Poder-dever é obrigação, não é escolha. Hierárquico é para organizar por dentro. Disciplinar pune quem tem vínculo. Polícia restringe direitos de todo mundo em nome do coletivo. E a dupla que mais cai: excesso de poder, o problema na competência. Desvio de poder, o problema é na finalidade. É para gravar e suar fogo. Para terminar, fica uma reflexão. Qual foi a pegadinha mais traiçoeira, mais bem elaborada sobre poderes que já apareceu durante os estudos? Pensar nisso ajuda muito a consolidar o que a gente aprendeu e, claro, a ficar sempre alerta para as armadilhas das bancas. Com essa estrutura bem clara na cabeça, a chance de gabaritar as questões aumenta demais. Bons estudos e até a próxima!